Boa noite a todos. Eu sou Francisco Hiroshima, gerente de inovação da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Hoje estamos com um ilustríssimo convidado, que é o professor Glaucio Brandão, que é professor associado na UFRN, doutor em engenharia elétrica, pesquisador do CNPq, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora, colunista da seção Empreendedorismo Inovador da Nossa Ciência. Boa noite, professor Glaucio. Quero agradecer o convite e dizer que quando eu recebi o tema, a primeira pessoa que veio na cabeça foi você, e porque a nossa conversa era como nós estivéssemos no nosso café que habitualmente a gente tem para falar de amenidades sobre ciência e inovação. Então, quero lhe agradecer já de pronto a sua disponibilidade e dar suas boas-vindas para esse bate-papo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Hiroshima. Eu acho que, na verdade, você pensou como a segunda pessoa para conversar, né? Já que você não pode conversar com você mesmo, aí você topou me chamar. Mas é um prazer, cara, é uma honra estar com você, um cara, um brother aí de mais de 10 anos de conhecimento, né? 10 anos de afinidade de pensamento. E aí, cara, vai ser uma conversa, um bate-papo muito interessante. Vai ser um ping-pong aqui que eu gostaria de estar vendo de longe. Isso, vamos tentar ser não tão formal, né? Vamos falar como a gente tivesse ao natural mesmo. E o título que nos foi dado, Glaucio, foi Ciência Efetiva, Inovações Resolutivas e Pandemia. Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu teria para você é justamente baseado nesse título. O que seria uma ciência efetiva no seu entendimento? Ô, Hiroshima, assim, para ser bem, né, coloquial, bem conversando num café, cara, uma ciência efetiva seria uma ciência em que o povo sentisse que ela existe. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande, né? A universidade brasileira, de forma geral, ela está, vamos dizer assim, enclausurada numa torre de marfim e não desce. Bom, então você tem um impacto baixo, você vê que muitos amigos meus dizem, rapaz, cadê a UFRN e tudo mais, né? 120 dias depois, você não tem, né, nenhuma decisão da universidade. Então, nós que deveríamos ser o arauto dessa mudança, a gente que devia ser, né, vamos dizer assim, pioneiro, a gente está simplesmente a reboque, sem saber o que fazer. Foi um travamento geral. A gente tem 3 mil doutores aí, né, pegando aqui a nossa UFRN, nós temos 3 mil doutores aqui sem saber o que fazer. 120 dias depois, resolveram começar a dar aula online, sem valer ainda. Então você vê, o povo não sente, o povo não sentiu falta da UFRN, não sentiu falta de ação. Né? É uma coisa que é lamentável, porque eu quero me aposentar, eu digo sempre para você, né, eu quero me aposentar pela UFRN. Agora, a gente tem que mudar o modelo, a gente tem que se mostrar útil para o povo, senão, com o tempo, a gente vai desaparecer. Essa seria uma ciência efetiva. Certo. Então, seria a próxima pergunta que eu lhe faria, então, se estávamos sendo eficientes, né? Sim. E aí eu falaria da ciência como um todo. Já que a gente está passando de uma pandemia, sim, então a pandemia ela ultrapassou fronteiras e, de repente, a gente se viu em uma situação que a gente tem um tempo acelerado e a gente vê que a ciência não acompanha esse tempo acelerado. Então, a comparação que eu faço é que o tempo da ciência feita dentro das academias não responde ao tempo que a pandemia exigiu. É isso que você também sente? Perfeitamente. Perfeitamente, Hiroshima. Então, a gente, né, que está nesse ramo aí, cara, de empreendedorismo inovador, a gente que mexe com ciência que surte efeito, a gente tem uma coisa que você conhece muito bem, que é o pensamento Lean. Construir, medir e aprender. Então, você vê, esse tipo de pensamento é um pensamento que deveria ser recorrente dos cientistas. Pego, absorvo, crio um experimento, testo, não valido, volto. Mas não. Os empreendedores são mais cientistas do que a gente. A gente está simplesmente seguindo script, desenvolvendo aquela ciência de papiro, né, submetendo para órgão de avaliação e pronto. Então você vê, o Brasil é o 13º país no mundo em produção de artigo científico, 100º alguma coisa de impacto tecnológico. Então a gente está fazendo muita coisa que não está surtindo efeito. Né? A nossa efetividade, a nossa eficiência é baixa. Então, se a gente tem essa quantidade todinha de paper, deveríamos ter essa quantidade também de impacto científico.
Então alguma coisa aí tá errada. É nessa linha mesmo. Você falou uma coisa muito interessante aí, que eu acho que já numa conversa da gente, nós justamente conversávamos sobre isso naquela ocasião, e eu fui em busca de dados. E está batendo com o que você falou aí, ou seja, no campo de publicação, a gente está muito bem. A gente publica muito. A gente está em 13º e cai para 16º, né? E aí, no entanto, em inovação, em produção de inovação, a gente está lá embaixo. Só que, para você ganhar uma posição no ranking de inovação, você precisa de gerações, às vezes. Isso. Só que, para publicação, são números que podem mudar de um ano para outro. Não é isso? Perfeito. Então, será que nossa estratégia está errada? Eu acho que totalmente. Né? E aí eu já pergunto para você, aproveitando aqui, cara, né? O que você acha que a gente fosse criar uma universidade hoje, como é que ela deveria ser para ser efetiva do ponto de vista científico? Como é que você pensa que seria essa universidade? Inclusive, Glaucio, a gente estava numa discussão num chat do departamento hoje, justamente falando sobre isso, né? Então, um dos pontos cruciais da inovação, isso não sou eu que estou dizendo, né? O pessoal da MIT fala isso, o pessoal de outras universidades que são ícones de inovação, chama-se desburocratização. Perfeito. Inovação, ela caminha na velocidade da luz. Então, você não pode ter um órgão que domina a ciência e a inovação, entre aspas, caminhando a passo de tartarugas, altamente burocratizada, em que tudo que você tem que fazer dura uma eternidade. Isso. Como é que eu vou inovar tendo uma máquina tão travada para liberar a minha inovação? Pronto. Agora você pegou um exemplo massa, cara. O INPI. Então a gente estava falando do INPI. Você vê, países por aí, Europa, Estados Unidos, 1 ano, 2 anos, a patente está lá registrada. A gente leva em média 12, 14 anos para ter uma patente. E uma coisa interessante é o seguinte, que com 1 ano e meio, a sua patente está disponível para ser consultada pelo público. Ou seja, a tua patente, ela fica aberta para todo mundo, né? Para todo mundo, tudo que é escritor está no mundo aí, que está espionando, para ele pegarem, desenvolver os produtos, 14 anos depois você recebe a patente. Então você vê que há um contrassenso. Como é que você disponibiliza o material, uma inovação, antes dela ser patenteada? Glaucio, você teria hoje, eu não tenho esse número, mas quantas patentes concedidas a Universidade Federal tem hoje? Não. Sim, a última vez que eu vi estava entre 14 e 16. Certo. Eu estava vendo um dado bem interessante, eu estava conversando com um que você conhece também, um belga brasileiro, sim, que criou o CISPAT, né? E ele me deu um número que eu fiquei assustado. Ele falou que a Universidade da Bélgica se sustenta em 80% da sua receita através de royalties de inovação. 80%? 80%. Esse dado eu não chequei, foi um dado que eu escutei dele, né? Que você conhece também. Sim, conheço. E ele falou isso e eu fiquei espantado. Se a gente for ver a nossa história de inovação, ela deve estar atrasada um século. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Não é? Tem dados interessantes. Olhe como o mundo ele já tinha noção do que tinha para se fazer há muito tempo atrás. Quando o Titanic afundou, que foi em 1912, que morreram de 1.500 a 1.800 pessoas, 2 meses depois, salvo engano, é depositado a patente do sonar. Então, alguém disse, cara, a gente pode inventar alguma coisa que no lugar de um monte de gente morrer, porque um cara que estava lá na torre não conseguiu ver com um binóculo um iceberg, a gente pode fazer um dispositivo que fique dioturnamente lá, né, sondando se tem obstáculo no caminho.
outra coisa interessante, Glaucio, você sabe que a garrafa da Coca-Cola, ela não foi patenteada? Olha que coisa interessante. Em 1915, a Coca-Cola não patenteou, ela fez um concurso, vários designers desenharam aquela garrafinha da Coca-Cola, que é a garrafa Contour, né? E eles não patentearam. Por quê? Porque a patente cai com o tempo. Ia ser de domínio público. Então, o que é que eles fizeram? Registraram como marca, que aí é a de eterno. Você veja como eles já tinham essa ideia de antigamente, né? Já bem antigamente. Mas outra coisa que você me falou uma vez, que eu queria lhe puxar aqui. A gente tem um exemplo muito bacana na história, que é a Coreia do Sul. Sim. A Coreia do Sul, ela sai de uma guerra civil em 1953, né, arrasada, como a Síria está hoje, não é isso? Isso? E ela, de repente, ultrapassa vários países, um país do tamanho de um pequeno estado do Brasil. Perfeito. E eu lembro, e eu queria que você me memorizasse isso, que você falou alguma coisa que quanto era que valia um container saindo do Brasil para a China e um container em metros cúbicos saindo da Coreia do Sul para a China. Você tinha falado em valores assim de uma diferença absurda. Justamente por quê? Porque a gente exporta, a gente não exporta ciência, né? A gente exporta commodities, né? O comparativo é interessante, né? Você tem aí 3,6 toneladas de laranja, 3,4 toneladas de minério de ferro, né? E isso tem um preço de um chip que tem 1 milímetro por 1 milímetro. Então é mais ou menos essa... E aí eu quero que você faça aquela analogia de 1 quilo de iPhone e 1 quilo de ferro. Pronto, eu lembro que 1 quilo, rapaz, não lembro mais a conta, cara, mas 1 quilo de iPhone estava em torno de 20 a 30 toneladas de ferro. Então você vê, o que é mais fácil carregar, né? Um iPhone ou tonelada de ferro? Então temos que gerar valor através do conhecimento. Isso, pronto. Foi interessante você falar da Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Sul é um caso emblemático. O que a Coreia do Sul fez? Ela não foi pela ciência, né? Ela, para sair daquele limbo dela, ela partiu da inovação. Então, vejam só, pararam tudo e disseram, rapaz, vamos inovar, né? Pegar as tecnologias que existem, vamos refazer, vamos emendar, vamos ajudar, e começar a ganhar dinheiro com isso. Foi o que fizeram. Mais ou menos o que a China fez. Só que aí eles foram mais inteligentes. Começaram a ver que as tecnologias davam dinheiro, e o dinheiro que sobrava, eles investiam em aprimorar essa tecnologia, ou seja, criar ciência aplicada. E aí você começa a ter uma ciência motivada, né? E não uma ciência simplesmente para jogar fora e dizer que meu lápis é cheio desse tamanho, né? Coisa que, por exemplo, eu já escrevi em vários artigos. Há 5 anos que eu não escrevo artigo científico e não vou escrever nunca mais, porque artigo só serve para derrubar árvore, né? Então é esse tipo de coisa, cara, que você vê. A gente tem que ter objetivo. Se a ciência não é objetivada, ela morre. Mesma coisa para a universidade. Então você está me dizendo que se atualmente eu, tirando os projetos de ciências básicas, se eu fizesse um estudo de viabilidade e de modelo de negócio dos projetos, eu diria que 95% não passariam, concorda? Como é que é a lógica do nosso, vamos dizer assim, nosso fomento? Você já cansou de fazer isso, faz projeto, é aprovado, eu já fiz isso também, você ganha um dinheiro antecipado, você ganha um prêmio para depois ir produzir alguma coisa. É o contrário, cara, a inovação é o contrário, você mostra que é viável e aí você começa a ganhar em cima dela. Então, quando você, né, alguém diz o seguinte, quando você investe muito dinheiro numa coisa e essa coisa vira um paper, isso aí é criar ideia. Quando você investe pouca coisa numa ideia, isso aí vira dinheiro, isso é inovação. Então, a gente tem que fazer o contrário. Você vê, Stanford, por exemplo, e o MIT tem uma estatística interessante. Em 2015, MIT e Stanford tinham colocado no mercado 30 mil startups. E em 2015, essa quantidade de startups gerava 1,9 trilhões de dólares de retorno. Ou seja, em 2015, as startups americanas no Vale do Silício batiam o PIB brasileiro. Então, aí você vê, né? Aí, como tem pessoas comparando o Vale do Silício com alguns órgãos por aqui, estão muito longe. O que a gente tem mais próximo é o Porto Digital, que movimenta 5% do PIB de Pernambuco, em torno de 10 a 14 bilhões de reais. O resto é só fake, né? Você pode
olhar para tudo que é canto, é só para dizer que tem um número e só isso. Mas, Glaucio, deixa eu pegar aqui outro gancho, que a gente sai um pouco da pauta e não tem problema nenhum, não. Inovar também é isso. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, quem está nos escutando pode estar dizendo, ele está falando, só está atacando, e o que é que danado você fez já? Bom, o que é que danado eu fiz? Bom, essa pergunta eu recebi uma vez, né, de um... Você lembra, cara, a gente criou o NATA lá em 2007, 2008, né, o NATA, a primeira incubadora lá da Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas, né? Eu queria depois aproximar e ver se avançava e virava NASA, mas não cheguei nesse ponto ainda não. Mas o que acontece? Quando eu criei a incubadora, era incubadora somente para o departamento de computação. Só que aí, como era o único evento nessa linha aí, a professora Bernadette, né, pediu para eu transformar na incubadora da UFRN. E aí a gente foi criando. Muito bem, então, de lá para cá, algum dia alguém na palestra fez, rapaz, professor, o que é que o senhor fala de empreendedorismo e tal, mas o senhor é servidor público, né? Tudo mais, o que é que o senhor tem feito aí? Eu digo, rapaz, é o seguinte, eu pensei, aí usei a analogia do mecânico. Então, o que é o mecânico de Fórmula 1? Então, você vê, o bom mecânico não pilota. Então, ele provê ferramentas para que o piloto chegue lá. Então, ou eu sou piloto, ou eu sou mecânico. E eu estava acostumado mais na mecânica. Então, fui construindo, a gente ajudou a criar 5 incubadoras, né, parque tecnológico, e aí, de uma hora para outra, eu comecei a me ouvir, resetei tudo, e aí criei uma startup agora, chamada Incas, que vai gerar, né, como eu tenho experiência de criar aí quase 200 startups, eu vou gerar startups agora, né, de fato, e vou sentir na pele o que é ser empreendedor. Então eu continuo professor da universidade, e também depois desse know-how aí de 18 anos de criando coisas, eu agora vou botar a cara a tapa mesmo no mercado. Então a gente tem esse know-how aí de criar incubadora, o mestrado de inovação também que você fez parte, né, eu ajudei a criar. Então o primeiro mestrado de inovação do Brasil. Então, essas coisas, né? Como um bom mecânico, eu estou desenvolvendo todos os mecanismos. Agora, propiciando para que outros consigam andar mais rápido que eu. E agora, eu vou lhe fazer outra pergunta. A gente falou que o título era Ciência Efetiva. Esse termo a gente praticamente já entrou num consenso. Ou seja, não somos efetivos, né? E quando a gente diz não somos efetivos, a gente pode estender isso para o mundo. Porque a gente está passando por uma pandemia. Sim. Né? A gente está passando por uma pandemia. Eu estava fazendo uma análise e você veja que interessante. Hoje as recomendações que a gente tem é lavem as mãos, né? E quem definiu a lavagem das mãos foi um médico, Samuel Weiss, né, em 1855, que observou que mulheres que pariam com médicos morriam mais de doenças pós-parto do que pariam com parteiras. E o que estavam matando essas mulheres? Eram os médicos que faziam necrópsias de pacientes contaminados no dia anterior. Então, através da observação, o que a gente tem hoje, a recomendação de lavar as mãos... Tem 150 anos. Hein? 150 anos. Uma baita de uma inovação, não é? Uma baita de uma inovação. Aí a gente vai para outra coisa, né? A gente diz que hoje, também, além de lavar as mãos, né? A gente tem que ter vacina, a grande vacina. E Jenner, que foi o inventor da vacina no século XVIII, observou que as mulheres que ordenhavam as vacas que tinham varíola, né? Tinham a doença de forma amena. E ele disse, cara, será que se eu tirar o pus dessa pústula e aplicar na pessoa, isso funciona? E não é que funcionou? E não é que Napoleão vacinou todo o seu exército porque a varíola matava mais do que as armas de verdade? Essa não sabia, não. Foi a primeira estratégia de vacinação da história. Napoleão foi um grande estrategista na área da saúde. Ele criou o termo residência médica, foi ele. Internato, foi ele. Os médicos que ficavam internos, olha que baita de inovação, né? Quando a gente fala em inovação, Glaucio, eu costumo dizer assim, tá fazendo ciência. Que ciência? Qual a ciência? Eu acho que ciência, ela só se consolida, né? Quando você tem o quê? Você tem a tese,
não estou dizendo tese de doutorado, não, estou dizendo que você tem uma tese para ser provada, você testa, como você falou, você acha uma solução, você faz com que essa solução faça uma prototipagem e ela caia no mercado e vá beneficiar a sociedade em que o produtor de ciência está inserido. Perfeito. Concorda? Concordo então, plenamente. se eu chego no meio do caminho, se eu publiquei, mas se esse conhecimento não chegou, isso a não ser que seja ciência básica. Que eu sou, não, ninguém está dizendo aqui que não é para publicar, não é isso. Apenas a gente desvirtuou o caminho da ciência. Perfeito. Ou seja, a gente tem toneladas de artigos científicos com baixa resolutividade e que efetivamente não produzem, vamos dizer assim, retorno para a sociedade. O investimento que se fez para ter esse paper é muito maior do que o que você recupera. E digo mais uma vez, a gente não está aqui fazendo propaganda negativa para o paper, mas eu acho que o sentido é o inverso. Faça o seu produto, atenda o seu paciente e depois você faz quantas teses você quiser, quantos artigos científicos você quiser publicar. Mas, se a sua ciência não produzir um efeito na ponta, que é o paciente que paga o imposto para você produzir a ciência, não chega a lugar nenhum. Perfeito. Artigo científico, ele tem que ser a história de uma coisa que foi feita. E não o objetivo em si. Resumiu, você resumiu. Você, hoje, a meta... Ou você acha que uma indústria farmacêutica, ela publica antes de ter o medicamento aprovado para ser vendido no mercado? Não. Ela vai publicar a fórmula, eu vou fazer isso. Não vai. Então, assim, se a gente não muda, e aí era uma pergunta que eu vou piorar a situação para você. Como fazer isso num estado pobre, na região mais pobre do país e num país de terceiro mundo? Ou seja, como fazer omelete sem ovo? É fácil dizer, certo? Agora a gente vai ter que buscar as ferramentas para isso. Mas veja só. Primeiro de tudo, a gente só consegue, né? Essa crítica que a gente está fazendo é uma autocrítica, na verdade. A gente quer se aposentar pela UFRN, a gente quer que ela melhore. Mas a primeira coisa é admitir que nós estamos nessa situação, nesse status quo. Se a gente não admitir, cara, a gente vai continuar sempre nessa, né, orçamento de 2 bilhões de reais chegando e a gente, no final do mês o dinheiro está lá e a gente continua nesse ciclo vicioso, vamos dizer assim. Então, primeiro, admitir que a gente está errado, muito errado. A nossa eficiência é muito baixa. Bom, segundo, né, o nosso índice PISA é um dos piores do mundo. Então, a gente tem um PISA, né, o índice que mede o grau de estudantes da gente, é baixíssimo. Então, a gente sabe que o problema nosso é na ciência, é na educação básica. Então, a gente tem que começar primeiro, a universidade está pouco eficiente, então temos 3 pilares, educação, extensão e ensino, vamos escolher um dos pilares e focar nele. Eu, como universidade, eu focaria na questão ensino. Melhor professores, melhores situações. Então, eu iria por aí. E olharia, por exemplo, cases como a China. A China, há 30 anos, não usava nem cartão de crédito. O que é que eles fizeram? Eles bypassaram o cartão de crédito e foram direto para onde? Para o celular. Usar o celular. Ou seja, vamos olhar no entorno e ver quais países estão na situação da gente e copiar esse modelo. Então a gente tem que dar um reset. Primeiro, admitir que a gente está ruim na fita e admitir que a gente tem que trabalhar pesado na educação básica e média. Então, escolheu, não dá para fazer pesquisa. Nós não temos pesquisadores cientistas, eu já vi até puxando o nível da reitora quando falei isso na palestra. A gente tem juntador de tecnologia. E o caso se chama de cientista. Nós não temos cientista aqui no Brasil, um ou outro. Certo? Então, seguinte, nós somos ruins de ciência, ruins de extensão. Pessoal, vamos nos dedicar ao ensino de qualidade. Pegar e imitar os países nórdicos, Finlândia, Noruega, ver como eles fazem isso, dar um reset no nosso ensino e aí começar da universidade para baixo. Ensino. Depois a gente vê o resto. Naturalmente, né? Sim, ensino e inovação. É outra coisa que eu quero fazer também, né? Nós temos bons pesquisadores. Então, a gente pode pegar essa ciência que já está aqui e tentar botar no mercado. A gente não tem que ficar refazendo mais ciência não, pessoal. Pegar um artigo científico e transformar em 100,
É muito mais negócio você pegar esse artigo científico e transformar numa coisa efetiva. Então tem um amigo meu que diz o seguinte, que Glaucio, há 10 anos eu publicava artigo científico, os artigos que eu publiquei já morreram, mas as empresas, as startups que nasceram de ações minhas ainda estão vivas. Ou seja, o que é mais efetivo? Gerando emprego. O que é mais efetivo? Né? E outra coisa, temos que deixar de produzir desempregados para produzir empregadores. Isso. Não é isso? Esse é o foco. Ou seja, essa base da pirâmide que não teve acesso à universidade, a universidade era para gerar empregadores, para gerar emprego para essas pessoas poderem chegar na universidade. Não é isso? Então, isso é ciência também. É ciência social. É ciência social. Pronto. Você agora falou. A gente pode trabalhar uma ciência social sem pensar em comunismo. Pessoal, desde que o mundo é mundo, que nós somos o quê? Coletores caçadores. Quem não coletava, quem não caçava, passava um inverno ruim. Ou seja, nosso cérebro, a nossa natureza é capitalista. Claro que tem aquele pessoal, né, o idoso, o ancião, que não vai ter mais condições, vai estar fora da curva. Um pessoal com deficiência. A gente reserva um pouquinho de comida, um pouquinho para esse pessoal. Então, a curva de Gauss mostra, vai ter gente que não vai ter condições de fazer. E a gente tem que prever isso. O capitalismo prevê isso. Então, o capitalismo ele tem que nascer de onde? De uma educação, de uma ciência aplicada. Enquanto a gente tiver nessa de fazer assistencialismo, a gente está fazendo provocando um impacto social fake. O melhor programa de emprego que existe, programa social que existe é o emprego. Se você consegue oportunizar, ver quem tem condições, quem é vulnerável economicamente, esse cara recebe bolsa, esse não, aí você começa a oportunizar e mostrar o quê? Que você tem que promover o empreendedorismo desde a raiz, lá de baixo. Glaucio, eu tenho uma pergunta aqui no chat, que é justamente como tornar a universidade mais efetiva à sociedade, com luz ao tripé pesquisa, ensino e extensão. Ou seja, é justamente o que você acabou de responder, né? E aí, quando a gente fala em inovação, eu gosto muito de dizer isso, até para quem está nos escutando, quem não está habituado, e eu era assim, e eu agradeço a ter mudado minha cabeça a partir do dia que eu lhe conheci, quando eu não sabia, eu inovava, mas não sabia qual era o caminho, né? Eu não sabia qual era o caminho de inovar, e quando eu cheguei aqui em Natal, me deparei com o edital do Nata, que era você que estava criando. E aí eu digo, cara, eu vou ver o que é isso, eu não quero ficar fazendo isso que eu estou fazendo hoje só, né? E aí, o que a maioria das pessoas, quando escuta inovação, eles acham tão inacessível, porque inovação remete, às vezes, à inovação tecnológica. Aí o cara diz, eu não tenho nem rede social, como é que eu vou inovar? Lê do engano. Inovação hoje, a inovação tecnológica é um tipo de inovação, sim, né? E que ela é mais factível de ocorrer pela velocidade que ela tem. Perfeito. Mas os custos são muito altos, dependendo da tecnologia. Se eu for falar em nanotecnologia, é praticamente inacessível à maioria dos pesquisadores. Perfeito. Não é? Foi você que deu um exemplo muito interessante. Você falou de um cara que salvou 50 milhões de crianças. Era isso que eu ia dizer agora. Eu estava lendo a história do professor Norbert Hirschhorn. Norbert Hirschhorn, ele era um médico do exército americano, e em 1964 ele foi destacado para o que hoje é Bangladesh, para uma epidemia de cólera. E ele começou a ver a possibilidade de fazer misturas para poder salvar as pessoas que estavam com diarreia. A diarreia é a segunda causa, ainda hoje, a segunda maior causa de morte em crianças abaixo de 5 anos. Morrem 760 mil crianças todo ano de diarreia. Então, com o advento do soro de reidratação oral, o soro caseiro, de lá para cá, de 64 para cá, se estima que ele salvou 50 milhões de pessoas. Uma colherinha. Então me diga qual é a melhor ciência. É essa ou é a que nós estamos fazendo? E aí eu fui procurar como é que ele publicizou isso. Ele fez 8 casos, salvou 8 crianças que estavam
já para irem a óbito, e ele diz numa frase lá que é fantástica: pareciam Lázaros ressuscitando, uma criança do Egito. Ele fala muito bem esse exemplo. E ele publicou numa grande revista, mas olhe que inovação. Não tem nada de tecnologia, não tem nada de investimento altíssimo, alta capilaridade, acessível para todo mundo, com uma mistura de água, sal e açúcar. Então, eu costumo dizer, alguém pergunta lá em São Paulo, cara, quando a gente vai dar uma palestra lá nos congressos, que a gente mostra o que a gente consegue fazer, eles dizem: Hiroshima, como é que você consegue fazer isso em Natal? Eu digo: cara, tendo certeza quais são as ferramentas que a gente pode contar. Eu não posso estar em Natal querendo fazer uma ciência em que eu preciso de um laboratório caríssimo, né? Em que eu queira, porque eu não vou ter. Eu não vou ter. Eu gosto muito, para quem desanima com a inovação, veja a história de William Kankoamba, que virou filme. Eu falo dele há mais de 10 anos. Né? E virou filme, eu acho que ano passado, tem no Netflix, um menino que prendeu o vento. Né? Uhum. Esse menino, um menino pobre do Malawi, pegou sucata, que era o que tinha, é o que a gente está falando aqui. Baixo investimento, não inventou nada de novo, mas mudou o quê? Comportamento. Ele gerou energia elétrica para a comunidade dele, irrigação através da energia eólica, e começou a se formar fila na casa dele para carregar os celulares. Não tinha torre de telefonia celular, mas o pessoal queria carregar para usar a lanterna e a calculadora. E esse menino começou a despertar o interesse das telefonias móveis. Ou seja, opa, eu posso ter um mercado e eu posso colocar uma antena lá para esse povo comprar celular, não é? Rapaz, então, assim, agora me lembrou um filme, cara. Me lembrou um filme. Campo dos Sonhos. O cara fala o seguinte... Fala de quê? Ele fala... Bom, eu vou pegar a analogia. Ele fala o seguinte: tenha boas ideias e o dinheiro vem. É mais ou menos o que você está falando. Se você tiver... Cara, é postura. Inovação é isso aí. É arregaçar a manga, é você criar... Então, se você cria uma boa ideia, o dinheiro vem. Ou então ele lhe leva. Não tem para onde correr. Agora, se a gente quiser... Pode falar. Pode falar. Se a gente quiser modificar, né, o RN, que hoje representa 0,82% do PIB do Brasil, a gente vai ter que criar, né, manter os cérebros aqui, incentivar os cérebros para que fiquem aqui. Porque eu estou cansado de ter aluno meu que vai embora. Cansado, cara. E esses caras, hoje em dia, você vê. Tem, por exemplo, pegar Ítalo, que você conheceu, ele está hoje no Canadá desenvolvendo software para a Inglaterra. Pela rede. Esse cara não podia estar aqui? Esse é um exemplo de vários. Exato. Então você vê, nada atrai para ficar aqui. Exato. E aí, Glaucio, a próxima pergunta era justamente qual o caminho para inovar. E antes que você responda, eu costumo dizer que a inovação ela jamais tem que ser imposta, porque é uma mudança de comportamento. A própria instalação da inovação já é uma mudança de comportamento. Eu costumo dizer o seguinte: inove, que quando você inovar, as pessoas vão querer estar próximo a você. É isso mesmo. Não é isso? E aqui tem uma pergunta, Glaucio, deixa eu ver aqui. À luz das metodologias seguidas hoje, com validações, testes randomizados, duplo cego, como encurtar o tempo de materialização da ciência, trazendo maior efetividade à sociedade, mitigando o risco à sociedade? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Uma pergunta bacana. Bom, é o seguinte, a gente tem várias formas de abordar isso aqui, certo? Bom, se você conhece, se o modelo é determinista, você sabe como acontece, é usar modelos que já existem. Então, alguma coisa que você, por exemplo, um varejo, mesmo na medicina, você sabe como agir, usa um modelo determinista. Se o modelo ele é um pouco avançado, é um pouco diferente do que você pensa, você vai ter que juntar muita gente boa, com expertise, né, com intuição para testar. Agora, criar um caminho curto. Testa, a gente tem mais ou menos um modelo, vamos colocar intuição, pegar um cara como Hiroshima, tem essa expertise, rapaz, acho que por aqui vai. Então, essa é a segunda situação. E a terceira é o que a gente tem hoje, caótica. Ou seja, você não sabe o que vem, o que tem atrás do muro. Então, cara, é o seguinte, você vai ter que reduzir o ciclo. Construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender. Aprender rápido e de maneira barata.
Então, se hoje, por exemplo, a pandemia, quando a pandemia chegou para a gente, ela já tinha acontecido na China. O que é que eu deveria ter feito? Ela já tinha acontecido há um século, Glaucio. Há um século, né? Então, você vê, eu já tenho mais ou menos os padrões. O que é que eu tinha que ter feito? Parava 30 dias, pegava o recurso, criava um hospital de campanha de verdade, um bocado de coisa, e aí entendia o que tinha que ser feito. E ia soltando vamos dizer assim, as partes da sociedade que são imprescindíveis, com cuidado, né? Asepsia, máscara, tudo mais. Soltando e esperando. Se desse algum pico, voltava. Então você ia fazer isso. E não politizar, como a gente fez hoje, fez aqui no Brasil. Então politizou-se, você reteve as pessoas em casa, enfraqueceu o sistema imunológico. Resultado, meus filhos, que os 3 têm asma, a cada semana eles ficam resfriados, estão há 4 meses sem pegar uma gripe. Ou seja, a gente está fragilizando o sistema imunológico. Quando sair vai ser aquela pancada de coisa. Então, a forma de você reduzir esse tipo e acelerar o processo é construir, medir, aprender e aumentar esse ciclo o mais rápido possível. Testar, né, duplo cego, e você pode usar qualquer tipo de metodologia, mas tem que ser com um ciclo rápido e bem pensado. Pegando aqui um gancho na pergunta do nosso, vamos dizer, telespectador, né? Ele falou aqui como... A pergunta bem interessante é como encurtar isso. Quando a gente diz que a pandemia, o coronavírus é um vírus desconhecido, o modelo da pandemia é conhecido. Sim. O modelo da pandemia é conhecido. O causador é que é outro. Mas foi assim em 1918, onde se teve um pico em fevereiro, que foi fraquinho, e quando veio em agosto, veio matando todo mundo, porque era outra realidade. Entendeu? Então, as pandemias, elas não são novidades. Então, você veja que a ciência, nesse tempo todo, em mais de um século, ela não se antecipou para uma nova ocorrência. Não é? Eu tenho certeza que, a partir de agora, o que vai ter de empresa criando o que eles chamam de preppers, né? Que são aquelas pessoas sobreviventes ao caos, né? Ao apocalipse, né? Pessoas que têm bunkers. O que vai ter de empresa depois dessa pandemia? Criando estratégia para isso, vai ser um mercado absurdo. E vai ter gente que vai comprar. Então, para responder a pergunta do amigo aqui, eu diria que o que faltou foi antecipação. Isso, também. Antecipação. Não aprendemos com os erros do passado. E aí, Glaucio, só para lhe dar a palavra, recentemente agora, semana passada, a NASA está criando um projeto chamado DART, que é uma estratégia para mandar um foguete para desviar as rotas dos asteroides. Sim. Isso é uma antecipação do caos? Ou a gente vai esperar uma rota de colisão, como foi a pandemia? Que vai acontecer, né? Estatisticamente, nós vamos colidir mais cedo ou mais tarde. Bom, aí você falou, então, essa estratégia aí que você falou, Hiroshima, é aquela, nós tínhamos um modelo, um pré-modelo, era só colocar o quê? Alguns especialistas pensantes, né? Pessoal que entende de economia, pessoal que entende de saúde, para arredondar esse modelo e aplicar. Isso não foi feito. Simplesmente, né, questões políticas adversas aí que a gente nunca vai entender a obscuridade, o pessoal simplesmente travou. Você tem um OMS aí combalida que é mais perdido do que parece Aristóteles, eu sei que nada sei. Então você vê, a gente simplesmente travou, cara. Travou. Né? Glaucio, tem aqui outra pergunta, de Alisson. É possível inovar sem mudar rotinas, hábitos e comportamento? Rapaz, eu vou dar um exemplo. Bom, eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem a Inloco, né? Não sei se você conhece a Inloco. Estou escutando. Pronto. A Inloco, hoje, é a empresa, ela está sediada no Porto Digital, e a Inloco, o Google botou R$1 bilhão para comprar a Inloco. E eles não se entenderam. Quem Inloco? Google. Para comprar? Google? Para comprar. A Inloco hoje é o sistema de rastreamento mais preciso que existe no mundo. Ele consegue, né, geolocalização. Ele usa Wi-Fi e tudo mais e consegue detectar se você está num andar ou no outro, no shopping. E aí eu conheci o André Ferraz, que é o CEO o CEO da Inloco. Eu perguntei, bicho, o que é que você faz aí para a Inloco ser o quê? Para vocês, o pessoal oferecer R$1 bilhão e vocês...
Ele falou, Glaucio, é o seguinte, hoje, o meu trabalho, né, 80% do meu trabalho é ficar convencendo os meus colaboradores da missão da Inloco. Ou seja, a inovação só acontece se todos estiverem imbuídos disso. Então, se você não conseguir introduzir esse tipo de pensamento em pelo menos um colaborador seu da sua empresa, esse cara vai ser o seu sabotador, mesmo que passivo. Glaucio, você falou uma coisa fantástica. Quero pegar um gancho aí na pergunta de Alisson e dizer que sem mudança de comportamento não se inova. E quero pegar um trabalho, eu peguei um livro aqui, que é esse livro aqui, ó. É um estudo que mostra de George Land e Beth German, que ela diz o seguinte: toda criança nasce criativa, todos nós nascemos criativos, e nós vamos atrofiando nossa criatividade devido às imposições. Então preste bem atenção. Se eu falar uma coisa absurda, todos vão me criticar, né? Então eu vou começando a me podar. E eu digo para os meus alunos, pense em coisas absurdas como solução. Porque se a gente chegar em 50% do absurdo, a gente já inovou pra caramba, né? E quem fala muito isso, que você gosta muito, é a atriz de Altshuler, né? Isso, perfeito. Ele fala muito bem que a gente vive numa inércia psicológica. Então, eu costumo dizer para todo mundo, eu vivo cada vez menos junto de meus pares de profissão. Aí você inova. Porque aí, a minha cabeça, eu digo para os meus alunos, antigamente os professores da gente diziam, tenha uma carreira sólida. Eu não digo mais isso, eu digo tenha carreiras gasosas. Expanda o seu pensamento, né? Seja flexível, não tenha medo de pensar em absurdo. Quando lhe chamarem de louco, você está no caminho certo. Quando disser que você está normal, você está no caos, porque você está igual a todo mundo, você não está inovando, não é isso? Perfeito. Então, assim, o que eu queria dizer aqui é que inovação é um estado de espírito que tem que ser mudado. E contagiante, tem que ser contagiante. Tem que ser contagiante. E um cara fez um estudo fantástico, ele estudou tribos indígenas americanas. Se eu não falha a memória. É mais ou menos isso. E ele viu que uma tribo de índios americanos na época, você tinha guerreiros sabotadores, você tinha guerreiros que vestiam a camisa da tribo, que dava a vida pela tribo, e tinha aqueles que vestia a camisa se fossem apertados, Sim. Estimulados, mas também se não fosse estimulado ele ficava igual os sabotadores. Então, isso ele demonstrou. E diz que toda empresa, qualquer empresa, tem todos os 3 tipos de guerreiros das tribos. Exatamente, cara. Aí depende, você vai ter uma porcentagem maior ou menor, dependendo do caráter da empresa. Então, o que é que ele diz? Para você tornar todos os guerreiros que vistam a camisa da sua empresa, identifique os que são vulneráveis à inovação, estimule eles, façam ele inovar, que eles vão ser os replicadores da inovação. Pronto, você agora falou uma coisa fantástica, cara. Você deve ter ouvido falar na curva de Rogers. Né? Isso. Como as coisas pegam na inovação, né? Então, ele fala, tem um número mágico. O número mágico é o seguinte, que ele já estudou 30, 40 anos medindo isso aí, viu? Anormal, que diz, se você contamina 2,5% dos inovadores, você consegue, né, criar o efeito dominó. Então, é mais ou menos isso aí que você falou, cara. É identificar aqueles 2,5% das pessoas que vestem a camisa e aí trabalhar só com eles, focar neles, em vez de você se diluir. Então, foque neles e daqui a pouco tem 3,5%, 16%, 30 e pouco e por aí vai. Glaucio, tem uma pergunta aqui para você, de Alisson. Alisson está bem participativo aqui. No processo de inovação, vocês acreditam que o foco são as pessoas ou a atração de dinheiro para que ele aplique e seja disponível às pessoas? Como citou no exemplo do menino que atraiu as empresas de telefonia após sua ideia. Pronto, show de bola. Rapaz, eu esqueci agora o nome do site, Death alguma coisa, que mostra a morte das startups. Eu esqueci o nome do site, mas ele fala o seguinte, primeiro lugar de tudo, o que é que mata as empresas? Né? Time. Então, a equipe, ruim. Segundo lugar, time, né? Tempo.
o tempo que você demora para lançar uma ideia no produto. E aí a burocracia entra no que eu falei a você. Aí, pronto, todo esse contexto, todo esse custo. Terceiro lugar, modelo de negócio. Ou seja, primeiro o time, depois o tempo, depois o negócio. Ou seja, a ideia vem em terceiro. Você não sabe como eu estou feliz de escutar isso de você. Pois é. Em quarto ou quinto lugar, em torno de 4 a 5% que quebra as empresas é investimento. Ou seja, quem falar primeiro em investimento, quem pensar em investimento, vai primeiro ter um agiota nas costas. Então, primeiro, valida a coisa, verifique, lá para frente, aí digo, opa, agora a coisa engrossou, vamos acelerar isso aí. Beleza. E tem aqui outras, tem agradecimento, só passando para agradecer grandes palestras, discorrem naturalmente porque vivem um assunto, parabéns. Olha, rapaz, que bacana, hein? E aí, o investimento em pesquisa e em educação será ainda mais importante para nos preparar para outras crises que ainda estão por vir? Totalmente. Agora é o seguinte, isso passa pelo aprendizado. Primeiro a gente tem que admitir que aprendemos. Então, o pessoal fala muito em corte e tudo mais, mas o Brasil nunca teve tão recheado de recursos na educação. O que falta é o seguinte, o que falta é concentrar isso aí em bons projetos. Então, aprendemos agora. A gente sabe que vamos ter outras pandemias, né? Então, o que falta agora é o que que eu falo assim, de cocriação, ou seja, pessoal, entendemos, a gente viu que a economia é importante, né, que alguém disse, não, é melhor o cara estar falido que virar defunto, mas está acontecendo duas coisas. Já tem mais morte por causa do efeito colateral do Covid do que do próprio Covid. Então, cocriação, como se fazer a universidade sentir que ela existe. Chame empresários, chame população, faça uma mesa redonda e vamos começar a trabalhar uma universidade que seja efetiva para esse povo. Eu acho que já passou da hora. Já passou da hora. Né? E Glaucio, o que a gente tem que pensar também, né, é que muito se fala, e eu estou assim, desculpa o termo, de saco cheio, o novo normal. Que novo normal? Você acredita que depois da pandemia a gente vai mudar alguma coisa? Rapaz, eu acredito que no primeiro mês que tudo for assim, o pessoal vai ficar 40% em casa, aquela coisa toda. 6 meses você vai estar, aquele menino buchudo que levou um ralão e olha pro joelho e lembra da marca. Quando der um ano, cara, a cicatriz você nem lembra mais onde é que tá. Eu acho que o seguinte, na minha opinião, eu acho que a pandemia veio acelerar o que já estava acontecendo. Então, não vejo nada de dizer, a história nunca pulou em saltos. Concorda? Concordo. Ela sempre ocorre no tempo dela. Então a pandemia veio rodar o relógio para a gente, para dizer assim, olha, corre que agora o tempo urge, né? Então, as tecnologias, elas apenas vão acelerar e vão se tornar, é o que eu disse numa palestra, a pandemia veio para dizer assim, viu como dá para você dar aula pelo computador? Viu como você dá para fazer uma reunião diariamente sem precisar ter que pegar um ônibus ou um carro e se deslocar? Né? Viu como você pode pedir tudo que você quer no celular, na palma da mão e vendo o trajeto do Uber, do que for? Né? Uhum. Então, eu acho que dependendo se a gente vai ter uma segunda onda ou não, né, como ocorreu na gripe espanhola, eu acho que a vida vai voltar temerária, mas depois a gente vai voltar ao normal. É a minha impressão. Eu concordo. E eu acho que foi num artigo seu que você disse a melhor maneira de prever o futuro é inovando. Pode ter sido. Né? A melhor maneira de prever o futuro é inovando, porque quando você está inovando no presente, você está construindo o futuro. Eu parafraseei Potler, né? A melhor maneira de prever o futuro é fazê-lo. É fazê-lo, isso, exatamente. Então, Glaucio, eu acho isso aí também, e eu acho que essa pandemia, ela veio para dar um chacoalhão só, mas que eu não vejo esse salto de dizer vamos mudar, o novo normal. Eu não acredito nisso, não acredito. Na física, se a gente pegar o exemplo físico, Hiroshima, a única coisa na natureza, o único evento que muda bruscamente é a luz. Nenhum outro faz isso. Temperatura, pressão, nada modifica abruptamente.
Então, como a gente não é luz, né? Tem outra pergunta aqui muito interessante, Glaucio. Vou deixar para você responder, de Isabel Pinheiro. O Brasil precisa ver os exemplos dos outros países, mas não copiar e colar, porque por muitas vezes é isso que acontece. Isso. O que precisamos fazer são modelos que se encaixam com a realidade do Brasil. Perfeito. O que vocês acham que falta para mudar a realidade do Brasil? Rapaz, aí é interessante, porque tudo passa, né, pela questão de cultura. Então, eu não lembro se foi Nelson Rodrigues que falou isso, que diz o seguinte, que o Brasil não é um povo, é um público. Ou seja, você tem aqui, cara, a gente já passou até questão de cisão aqui, sul, nordeste e tudo mais. O que falta é a gente se sentir um povo, sentir... Nação. Nação. Então você vê, por exemplo, né, independente de qualquer coisa política aí, você viu, no começo da pandemia, a gente lá, todo mundo morrendo, o pessoal pensando em impeachment. Não cabia. Né? Você vê, por exemplo, um estado tomando uma medida diferente de outra. Estados com... Então você vê, faltou, cara, conjunto, faltou povo. Então a gente tem um ditado que diz o seguinte, o burro apanha e não aprende. O inteligente apanha e aprende. E o sábio aprende com o erro dos outros. Pô, cara, sem apanhar. Sem apanhar. Então, você pega uma Europa como sendo no Brasil, aí compara tal país com tal país, aqui é assim, aqui vai ser lockdown vertical, aqui vai ser lockdown horizontal. Então falta massa, cara, falta isso. Infelizmente é isso que a gente não... Dificilmente a gente precisa de mais uma guerra para crescer. É lamentável, né? É lamentável enquanto era para a gente estar todos de braços dados, né? E dizendo, eu penso assim, mas na hora que o correto for o seu, meu amigo, eu sigo atrás de você, prestando continência para você, e parabéns porque você está salvando o meu povo, minha família, eu e todo mundo, né? Mas o que não pode ocorrer é eu já prever o que você pensa devido à sua posição política. Né? Então, quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, você quebra a moral da tropa, né? Você quebra a moral da tropa. Você tem um exército que está brigando entre si contra um inimigo comum. Então, enquanto a gente não encarar isso como um inimigo comum, né, e deixar essas diferenças de lado, a gente também não vai para lugar nenhum. Perfeito. E o comum e invisível. Aí é pior ainda. Exato. O que mais, Glaucio? Estamos chegando quase ao final, quase uma hora de bate-papo, passou rapidinho, viu? Rapaz, eu fiz nem metade das perguntas que eu ia fazer para ti, cara, mas por mim, cara... Inovar é deixar a pauta de lado. Pois é, cara. Inovar é ser repetitivo. Como toda live, eu quero indicar um livro de um aluno que a gente aprende mais com os alunos, ele pensa que a gente ensina eles, né, Glaucio? Mas eu aprendo mais com os alunos, e aí eu vou fazer aqui só um pouquinho. Eu vou fazer aqui esse livro está esgotado, mas eu acho que vocês acham não tenho nenhum conflito de interesse, na estante virtual. E quem me indicou esse livro foi um aluno nosso, Glaucio, do mestrado de inovação, Pablo Lima. Sim. Pablo Lima. E Pablo me disse, professor, leia esse livro, parece que foi o senhor que escreveu. É esse aqui, ó. Comprei por tua causa. Foi o Livro Negro do Empreendedor. Quem quer empreender ou inovar, leia isso aqui. Para não acontecer como um cara que me ligou um dia, que eu estou quase abrindo uma consultoria, me ligou mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo, doutor Hiroshima, eu queria uma consultoria com o senhor. Eu disse, cara, mas consultoria de quê? Eu não presto consultoria de quê? Aí ele disse, eu quero uma consultoria de um projeto que eu estou querendo fazer. Ele tinha pedido demissão voluntária de uma estatal, depois de ter trabalhado durante 25 anos. E chegou lá com um negócio que ele queria investir o dinheiro que ele pegou do fundo de garantia. Aí eu disse, mas para que você quer criar esse seu negócio? Ele fez que eu quero fazer o meu tempo de trabalho, eu não quero ter patrão. Ele falou uns 5 motivos, e em nenhum motivo ele me falou que ele queria resolver um problema e resolver uma dor de um cliente. Aí eu disse, cara, você não tem modelo de negócio, guarda esse teu dinheiro e vai para sua casa. Ele ficou, em princípio, com raiva e disse assim, cara, você parece minha mãe e minha esposa falando para mim. Eu digo, dê razão a elas que elas estão corretas.
Foi uma consultoria, cara. Foi uma consultoria, mas não cobrei nada. Espero que ele esteja feliz. Glaucio, quero agradecer e quero deixar aqui motivar, né, para a gente ter mais papos desses. Já surgiu uma ideia aqui para novos projetos efetivos e queria que você falasse um pouquinho do Incas, tá? Terminasse falando, você tem ainda aí mais 4 a 5 minutos. Pronto, o que é o Incas aí, né? Bom, o Incas é o seguinte, depois de eu perceber que, né, por incrível que pareça, a universidade não é o local apropriado para incubar processos, ela é muito boa para capacitar conceitos. Então, você quer ser empreendedor, vai lá, lhe ensina, você começa lá. Eu comecei a me ouvir. E aí, nesse começar a me ouvir, o que acontece? O ano passado, eu submeti um projeto para o CNPq, né, mesmo sem escrever artigo há 5 anos, e aí, quando eu vi, o CNPq aceitou e disse que eu era cientista, né, do CNPq. Beleza. O que é esse projeto? O INCAS, a sigla significa Incubator as a Service, ou seja, incubação como serviço. O que é que diz o bojo desse projeto? Bom, diz o seguinte, que eu sei que eu tenho um parque tecnológico já montado. Né? Se você for a FIERN tem 10 mil associados à FIERN. Então, eu tenho 10 mil empresários como parque tecnológico. Tenho bronca de montão, ou seja, esses caras têm dor, todo tipo de dor. Né? Terceiro, esses caras não têm recursos para jogar fora, mas têm dinheiro para investir na empresa. Então, também são investidores. Então, eu percebi o seguinte, por que incubar numa instituição que é avessa à incubação? Eu vou incubar na própria empresa. Então, criei o INCAS, que é o quê? A gente cria startups para a própria empresa. Então é uma incubação centrífuga. É uma incubação, cara, in company. Emana da universidade, né? Emana in company. Ou seja, eu estou chamando de in company. E aí, qual é o lema? O lema é o seguinte, a gente sabe que até 2030, 70% das empresas vão morrer, aquelas que não admitirem a transformação digital. Então, qual é o lema da INCAS? Crie a empresa que vai matar a sua empresa. Então, basicamente, é um lema bem forte, mas aí depois que eu explico para o empresário, ele entende. Perguntaram ao reitor da MIT, isso mais ou menos em 2015, por aí, por que a MIT sempre era uma das universidades mais inovadoras, sempre tinha numa eleição que eles faziam, e eles sempre eram. Ele disse, a gente cria soluções para daqui a 10 anos. Pois. A gente cria justamente isso, soluções para soluções da gente. Isso. Então, essa linha. E daí, Glaucio, a casadinha que a gente vai fazer vai ser com o método Stargate, né? Que foi uma dor que a gente sentiu na Liga de receber projetos e dizer qual é o projeto que eu tenho que apostar minhas fichas. Aí, né? O Stargate vai ser um validador. Vai ser um validador, já está pronto, já está na Google Play e na Apple Store. A gente vai fazer um evento, né? E aí eu convido o INCAS para a gente fazer um evento aglutinador e tudo gratuito que a gente vai fornecer, ou seja, se você é empreendedor individual, se você tem uma startup ou se você é colaborador de uma empresa como a Liga, não é Hiroshima que vai decidir, nem Glaucio. Glaucio e Hiroshima vão aplicar o seu projeto no aplicativo, no algoritmo, e o algoritmo vai dizer qual é a chance desse projeto vingar e dar um diagnóstico, o que é que você precisa melhorar e o que é que você precisa manter. Glaucio, então eu quero aqui, estão dizendo, encontro top, muito saudável e produtivo. Tá vendo? Valeu, obrigado. Eu quero que você faça suas considerações finais, já agradecer sua presença, muito bom, ok? Parabéns, alto nível do bate-papo, Cajá. Mas aí tem influência, né? Cajá é nosso time, aí não vale. Quero que você faça as suas considerações finais para a gente encerrar. É isso aí. Considerações são curtas, né? Eu quero que o pessoal aproveite esse momento para aprender. Né? A gente não pode passar, né? Vidas foram ceifadas, né? Um estresse aí. Houveram muitos amigos que romperam por questões políticas. A gente quer aproveitar isso para aprender. Se a gente não aproveitar para aprender, vamos dizer assim, é a validação de que nós não vamos inovar. A gente tem que aprender com isso. E aí é só isso. E agradecer, Hiroshima, o encontro. Aprendi um bocado, cara, que só tocando contigo, você é aquele cara que eu chamo de Ariano Suassuna, né? É o nosso Ariano Suassuna aqui do Nordeste. Sabe contar a história, cara, sabe levar um papo aí. Ariano Suassuna agora se mexeu lá, viu? Porque... Mas eu falo Ariano Assuna, né? Lá de Açu.
Meu amigo, eu quero lhe agradecer. Anderson, você está no comando aí para encerrar o que você agora manda na gente. Quero agradecer a todos, os telespectadores, e convidar a todos dizendo que a gente está à disposição, né, Glaucio? Isso. A gente está à disposição, vê aí nas redes sociais, o nome da gente a gente pode depois disponibilizar e-mail, estamos aí para ajudar. É isso aí. Boa noite.